Por gentileza, queiram permanecer em seus lugares. Esse é o diálogo da indústria com candidatos à presidência da República. Lembrando que cada candidato tem 25 minutos para a explanação de suas propostas. Depois são feitas 3 perguntas, 2 de empresários e 1 da plateia. Sim, candidato Bolsonaro, o senhor tem 25 minutos para suas primeiras palavras. Bom dia. Confesso que nunca esperava estar numa situação como essa, mas as coisas acontecem na vida da gente. E com muita humildade é que eu compareço a esse evento. Tenho muito mais a aprender do que ensinar aos senhores. Modestamente, um tempo atrás, foi um pessoal do sistema financeiro conversar comigo no gabinete, e eles chegaram e falaram o seguinte: fale de economia. Eu olhei para eles, falei o seguinte: espera um pouquinho, que eu estou indo ao Sírio-Libanês, dar uma aula de medicina, depois eu volto para cá para falar de economia para vocês. Então, quando eu falei naquele momento que eu não entendia de economia, isso eu esperava que a grande mídia fosse levar para o lado da humildade. Será que nós temos que entender de tudo para se apresentar a um cargo tão importante como esse? E, afinal de contas, quem botou o Brasil nessa crítica e caótica situação econômica, se não foram os economistas? Então, ainda bem que não posso ser acusado de mergulhar o Brasil nessa situação de quase insolvência por não entender daquele assunto. Um presidente é como um técnico, ele não vai jogar bola, não vai entrar em campo. Ele tem que ter o discernimento, a humildade, ele tem que ter força para buscar soluções para os problemas. Tem um velho ditado que diz, né? O que não tem solução, solucionado está. O Brasil está próximo disso, mas nós pensamos de maneira diferente. Às vezes pergunto, qual seria suas primeiras medidas? Que providência você tomaria? Primeiro, eu pediria a bênção de Deus para o nosso Brasil. Essa é uma realidade. Há 4 anos, há 3 anos e pouco, após as últimas eleições, eu fui reeleito para o 7º mandato de deputado federal do Rio de Janeiro. Eu pensei comigo mesmo, como eu posso chegar lá, na presidência, sem ter um grande partido, sem fundo partidário, com grande parte da mídia batendo em mim o tempo todo, porque eu tenho oposição. E eu fui lá naquele livro preto chamado Bíblia, sou cristão, e vi lá João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos primeiros momentos que eu falava sobre isso, a imprensa sempre perguntava, sem mentir, tu não vai chegar, porque essa é uma regra da política brasileira. E eu responderia, então não chegarei. Comecei a andar pelo Brasil, buscar quais são os grandes problemas e como resolvê-los sem dinheiro. Que não adianta me perguntar, me questionar aqui sobre, por exemplo, investimento. Nós estamos praticamente insolventes, quase todo o nosso orçamento está com despesa obrigatória. Fui lá ver Roraima. Por que o Roraima não vai para frente? Problema ambiental e problema indigenista. Como resolver essa questão? Eu sei que existem outras fontes de energia, como eólica, a solar, mas lá tem o potencial ainda para a velha hidrelétrica. Como fazer uma hidrelétrica, dar energia para Roraima
que é o pedaço de terra mais rico do mundo e que está simplesmente inviabilizado por questão indigenista e ambiental. Primeira questão, associei o agronegócio. Vamos fundir os ministérios da Agricultura e Meio Ambiente. Vamos acabar com essa briga? Vamos deixar que ONGs internacionais venham interferir na nossa política ambiental aqui. Ninguém quer o mal para o meio ambiente. Nós vamos buscar solução para isso. Daí, a gente começa a ver qual o maior problema do Brasil para alguém administrar sentado na cadeira presidencial. O maior problema, ao que eu vi ao longo dos 30 anos, estando por fora, é o parlamento. Nós temos que driblar o parlamento ou trazer o parlamento para o nosso lado. E como? Tive a grata satisfação de encerrar ao meu lado, por exemplo, o deputado Onzi Lorenzoni, que tem feito esse trabalho. Hoje fizemos mais uma reunião, chegamos a 110 deputados, cuja intenção deles, simpatia, será anunciada hoje à tarde, lá no Salão Verde. São pessoas que vão estar conosco, independente da orientação partidária. Porque, lamentavelmente, nas indicações políticas, os partidos políticos, seus líderes, funcionam como líderes sindicais. E tem muita gente boa dentro do Congresso Nacional. Essa foi a estratégia para trazer o pessoal para o nosso lado. Porque a única certeza que nós temos, que a continuar fazendo política dessa forma, não chegaremos a lugar nenhum. Voltando à velha Roraima ainda, que há interesses regionais, aqui é o Brasil são vários Brasis. Qual o potencial daquela área? Tem potencial para o agronegócio? Tem. Tem na questão mineral? Sim. Entre outros. Como a gente vai fazer uma hidrelétrica lá, se o mundo pode levantar barreiras para nós, levando-se em conta essa questão, que são armas na mão deles, a questão indigenista, a questão ambiental, a questão de direitos humanos. Vamos aproximar de países que, economicamente, nós tenhamos a lucrar, e eles também. O nosso comércio não pode continuar feito pelo viés ideológico. O Mercosul foi muito bem gestado. Ao longo do tempo, ele simplesmente mudou de lado, passou a ser uma arma para uma grande política que integre no bolivarianismo o nosso Brasil. Há poucos meses, o senhor presidente Michel Temer tentou, aquela área da Amazônia, conhecida como Renca, abrir a iniciativa privada a empresas que viessem explorá-la. Por não ter uma retaguarda forte ao teu lado, foi obrigado a recuar da sua proposta. Nós não queremos anunciar nada para Roraima sem a certeza que, após o seu anúncio, nós faremos valer a nossa soberania nacional. O caso de Roraima se estende para quase todo o Brasil. Nós estamos sendo inviabilizados. O homem do campo, que tem a ver com a cidade, que muita matéria-prima vem do campo para os senhores, na questão ambiental, na questão de reservas indígenas, na questão de quilombolas, entre outras. O meu estado do Rio de Janeiro poderia estar lucrando bilhões de reais por ano com a nossa Baía de Angra para o turismo, mas, por ter sido demarcado uma área como Estação Ecológica de Tamoios, onde, em 29 acidentes geográficos, um perímetro no raio de 1 quilômetro, nada pode ser feito, a Angra dos Reis passou a ser um problema para o Rio de Janeiro, e por que não dizer para o Brasil? E agora a violência chegou lá com tudo. O fuzil, que basicamente só tinha no Rio, também foi lá para aquela região. Como fazer a Baía de Angra lucrar? Como fazer a região da foz do Rio Ribeira de Iguape, em São Paulo, Cananéia, Iguape, Ilha Comprida, a mesma coisa. Temos lá também uma estação ecológica, conhecida como Jureia. Ninguém quer maltratar o meio ambiente, mas outros países usam essas áreas, semelhantes à nossa, ou não tão boas como a nossa, para o turismo, e garante a sua economia. Uma coisa muito importante.
já que o tema é livre. É isso mesmo, né? Para vocês terem uma ideia do fosso ideológico que nós chegamos. No livro do senhor Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, nas páginas 198 e 199, ele conta uma história de como a Venezuela entrou no Mercosul. Com todos os problemas que naquela época esse país já tinha, até pela cláusula democrática, nem podia ter entrado. Ele diz claramente que, para tentar convencer o governo do Uruguai, a senhora Dilma Rousseff, com um avião nosso, foi buscar o homem de confiança de Pepe Mujica. E ele, chegando aqui no Brasil, começou a anotar alguma coisa que a senhora Dilma falava, e isso está no livro do Pepe Mujica, não está na minha cabeça apenas, não. Ela disse em certo momento para ele: rasgue isso, essa reunião não existiu. Nós temos que afastar o Paraguai nesse momento e trazer a Venezuela para cá. E o que surpreende no livro, narrado por Pepe Mujica, que a senhora Dilma Rousseff, naquele episódio, deixava mais do que claro que ela tomava decisões de Estado, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana ao lado da ABIN. Essa questão ideológica, nós temos que lutar contra ela. Esse não é o Brasil que nós queremos. O Brasil que nós queremos é um outro. É nos aproximar de países importantes, como tenho sinalizado aos americanos, com uma recente viagem ao sul da Ásia, né, uma viagem rápida, mas onde eu paguei dos meus próprios bolsos essa despesa. A imprensa massacra que eu usei dinheiro da Câmara, mas não se leva em conta isso, no meu caso, discutir esse assunto aqui. Como tive em Israel, como nós temos no Brasil aqui uma comunidade árabe enorme, e vive em paz com os judeus. O nosso Brasil tem um potencial inimaginável. Eu cito muito Israel. Olha o que eles não têm, veja o que eles são. Aí vem para o Brasil, olha o que nós temos, o que nós não somos. Como mudar isso tudo? O que está faltando? E eu tenho dito, a gente precisa de um presidente que chegue lá de forma isenta, que transmita confiança, que diga e realmente faça, honre seus compromissos, respeite as leis. Se não concordar com alguma coisa, socorra-se do parlamento, que evite que o nosso Supremo Tribunal Federal continue legislando, bem como o próprio Conselho Nacional de Justiça legisla também, como legislou na questão da audiência de custódia, como a turma do STJ há pouco tempo decidiu que qualquer coisa que alguém venha falar para um policial que o aborde, qualquer coisa, isso passa a ser liberdade de expressão. Então, um presidente que chegue lá e nomeie, escale o seu time. Não quero citar nomes aqui. Quem é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, tão importante para vocês, para todos nós, para o Brasil, para a juventude? Qual foi o critério que ele foi para lá? Ele teria iniciativas para levar avante boas políticas para esse ministério? Ele nos chama a atenção uma pessoa que vai estar lá para realmente buscar aí a quarta revolução, colaborar na busca da quarta revolução industrial, ou está lá para garantir 20, 25 votos do seu partido para o presidente de plantão? Eu tenho dito, vou botar alguns ministérios, vou botar alguns generais nos ministérios caso eu chegue lá. Qual o problema? Os anteriores botavam terroristas e corruptos, ninguém falava nada. E não vou indicar um general, um almirante, um coronel ou um brigadeiro pelas suas estrelas, mas pelo seu passado. Como tenho conversado com o coronel Marcos Pontes, o nosso astronauta, que nos orgulha. E eu tenho dito aos meus colegas parlamentares, se alguém tiver um melhor do que ele,
como já conversei com o Marcos Pontes, Marcos, você está fora, vamos botar o melhor lá. Quem vai ser o ministro da Fazenda? Tem uma pessoa que, graças a Deus, tem me colaborado comigo, está sendo meu conselheiro, o senhor Paulo Guedes. Eu às vezes até pergunto, meu Deus, o que ele viu em mim? Que é um homem que tem uma vida exemplar, um tremendo um economista, que nunca esteve em governo nenhum, que se aproximou para colaborar. Eu dou graças a Deus por ter chegado ao nosso lado, e assim, muitas outras boas pessoas estão chegando para responder as perguntas aqui que eu estava acompanhando, né? Ou a pessoa adequada é ele, não seria eu. Eu tenho humildade para dizer isso. E tenho falado para ele e para outros, eu tenho que confiar 100% em vocês. Agora, se o partido X indicar, eu vou ficar torcendo para que o Sérgio Moro não se lembre de mim. Que eu quero conversar com ele um dia, se ele, obviamente, quiser conversar comigo, em qualquer lugar do Brasil, menos em Curitiba. Estou com 63 anos de idade. Fiquei 17 no nosso Exército Brasileiro. Um exemplo de instituição que, nos momentos difíceis, se lembram dos militares. São os primeiros a serem lembrados. A gente vai para a reforma da Previdência. Temos que fazer? Vamos discutir a reforma da Previdência. Essa proposta pelo senhor Meirelles é remendo novo em calça velha. Temos um filtro pela frente, Câmara e Senado. Temos que ver algumas especificidades. Quando na primeira proposta bota o nosso policial militar para 65 anos, eu pergunto, o fuzil é uma arma ou uma bengala? Quando vem para as Forças Armadas, sinalizando para o futuro fazer a mesma coisa, eu até topo. Mas vamos dar os mesmos direitos e garantias aos militares que os demais têm. Mas isso é uma discussão para mais para frente. Temos que começar a mexer na estrutura do Brasil. Temos que ter um presidente que governe pelo exemplo. Hoje, arroz, feijão e ovo. Amanhã, ovo, arroz e feijão. Temos que diminuir essa quantidade enorme de ministérios, que eu duvido, né, pode ser que esteja equivocado, que o próprio senhor presidente conheça todos os seus quase 40 ministros. Quando a gente era garoto, eu estou com 63, a gente conhecia o nosso time de futebol, né, na ponta da língua. Hoje nós conhecemos o Supremo na ponta da língua. E, lamentavelmente, muito lamentavelmente, de forma como muitos de nós não gostaria que fosse conhecido. Então, voltando ao caso da Dilma, né, mais ou tão grave que a corrupção é a questão ideológica. E nós, os senhores, que eu tenho sempre falado, não pode continuar sendo tratados como inimigos, assim como o produtor rural. Os senhores têm dito para mim muitas vezes que o trabalhador vai chegar um momento, vai ter que decidir menos direitos de emprego ou todos os direitos de desemprego. Um conhecido economista me criticou esses dias aí. Teve em tudo quanto é governo. Estatizante. Eu lembro, alguém acha que Itaipu Binacional poderia ser feito pela iniciativa privada naquela época? Não. Assim como grande parte da infraestrutura do Brasil que hoje temos, graças àquele período. Alguma coisa errada foi feita? Foi. Mas eu lembro em 2002, quase perdi meu mandato. Não por ser cassado, apesar de ter respondido mais de 30 processos de cassação dentro da Câmara. Nenhum por corrupção. Todos por questão de ideológica ocupar a tribuna. Eu lembro que chegou lá uma proposta de reforma trabalhista, muito parecida com essa última aprovada no governo Temer. Eu votei favorável. Tá? O presidente era FHC, o ministro era o senhor Francisco Dornelles. Quase perdi o mandato porque a internet existia naquela época, não como hoje.
Mas nós que votamos daquela forma fomos massacrados, dizendo que nós votamos para acabar com o fundo de garantia, hora extra, licença gestante, férias, 13º, fundo de garantia e etc. Quando eu votei essa reforma o ano passado, eu confesso que eu pensei, pô, vou passar por tudo aquilo? Mas resolvi, falei, vou. Porque não adianta eu querer salvar o meu mandato e o Brasil se afundar na economia. E votei favorável. Não tive tantos ataques assim. Mas os reflexos positivos apareceram. Se bem que, eu confesso aos senhores, eu jamais quero ser patrão num Brasil com essa legislação. O discurso, o contrário, é bom para ganhar voto. Não estou contra patrão, muito menos contra empregado. Nós temos que buscar o meio termo. A cruz é pesada, mas eu acredito que juntos, não eu sozinho, que apesar de me chamar Messias, não sou o salvador da pátria, nós temos como evitar que esse grande avião bata na montanha. E mais ainda, pode ser boa notícia para os senhores, no pessoal da economia que me assessora, eu sou o capitão do Exército, sou artilheiro, entendo de derivada, integral, um montão de coisa aí, mas de economia, não estudei economia. E eu tenho levado para quem me assessora na economia os problemas, como se fosse um dono ou dona de casa. Dá para manter a inflação baixa, diminuir a taxa de juros, $1 que não atrapalhe quem queira exportar ou quem queira importar, começar a pagar essa monstruosa dívida interna, que está na casa dos 3 trilhões e 600 bilhões, sem aumentar impostos. A resposta da equipe foi sim, eu fiquei feliz. Porque o cozinheiro vão ser eles, eu estou dando os ingredientes. O ingrediente mais importante é 100% da confiança. E tenho dito, nós não podemos tomar uma medida e depois voltar atrás, porque não vai dar certo. Não podemos errar. Nós temos que valorizar os senhores, que sem patrão não tem empregado. É uma coisa tão simples. Não queremos, como alguns têm feito, né? Mas por necessidade, levar suas empresas para o Paraguai, que está crescendo quase 7% ao ano. Por que o Paraguai está crescendo? Mudou o regime. Saiu aquele cidadão chamado Lugo, que tinha um comportamento completamente diferente de quem é cristão, e entrou outro lá. E agora, tive a grata satisfação que o recém-eleito presidente do Paraguai, né, Marito, quer conversar comigo. Fico muito feliz. Lógico que tem interesse. O preço da nossa energia, Itaipu, o senhor Lula e a senhora Dilma, grande parte de recurso nosso, bancaram a construção de linha de transmissão de Itaipu para Assunção do Paraguai. São nossos irmãos, sim. Mas nós estamos com energia sobrando. Se o Brasil começar a crescer, o que vai acontecer com a nossa energia elétrica? Eu acho que vai faltar. Até porque, se as hidrelétricas começarem a buscar dar vazão, nós vamos ter falta d'água mais cedo, pior do que as últimas crises de água que nós tivemos pela frente. Em parte, os senhores dependem do gás da Bolívia para o parque industrial aqui de São Paulo, basicamente. Então, a questão energética, que devo ser perguntado sobre isso agora, passa por nós aplicarmos, né? Trabalharmos para que nós tenhamos energia no Brasil. Podemos ser apaixonados por qualquer outro país, mas o nosso, em primeiro lugar, quando se fala em Bolívia, se volta na questão indigenista, eu pediria aos senhores, por favor, que eu ficaria muito feliz se vocês, os senhores e senhoras, né, lessem com muita atenção a emenda constitucional 81 de 2014, que relativizou a propriedade privada. Mas nós temos que integrar o nosso Brasil, nós temos que facilitar a vida de quem quer investir, de quem quer empreender, de quem quer produzir, né? Desburocratizando, desregulamentando. E a felicidade que eu tenho junto à equipe econômica nossa é que
está se formando, é que vão buscar isso aí. Nós queremos dar uma grande sinalização no começo de um possível mandato, se essa for a vontade de Deus, para nós fazermos realmente o Brasil grande. Para que nós, os senhores em especial, não saiam do Brasil e cheguem recebidos lá fora com o manto da desconfiança. Isso acontece conosco, até em viagem de turismo. Que nós realmente sinalizemos com um grande país que nós merecemos ter pelo nosso potencial. O nosso povo é manso. O nosso povo, falta ainda meios, instrução para eles, alguns dizem educação, para que eles possam realmente colaborar lá na ponta da linha com a nossa economia, que resolvendo isso, buscando soluções nesse sentido, eu acho que as outras questões, como diz no jargão militar, caem pela tabela. Muito obrigado. Agradecemos a explanação do candidato Bolsonaro. Passaremos agora às perguntas dos empresários. Convido Glauco José Corte, diretor da Confederação Nacional da Indústria, para a sua pergunta. Muito bom dia, senhor candidato. O mapa estratégico da indústria destaca os desafios que o Brasil enfrentará até 2022, para tornar nossas empresas mais competitivas e sustentáveis. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a 80ª colocação no ranking internacional de competitividade. Reverter esta colocação vai depender do aumento da produtividade. Nos últimos 10 anos, enquanto a produtividade brasileira cresceu 5,5%, em média, a produtividade dos Estados Unidos cresceu 16% e da Argentina 11%. Para dar um salto em produtividade e desenvolver competitividade com sustentabilidade, o Brasil precisa formar melhores quadros, o que depende de uma educação de qualidade. Pergunto: quais são seus planos para melhorar a qualidade da educação nos níveis básico, profissional e superior? E qual a sua visão sobre o papel do Senai nesse contexto? Obrigado. Aceito sugestões também, tá? Mas vamos lá buscar a solução. Eu estou com 63 anos. Prestei um dos concursos mais difíceis naquela época, a Academia Militar das Agulhas Negras, sem cursinho. Tive sucesso, bem como vários dos meus colegas, que também era moda entrar para o Banco do Brasil, conseguiram. A educação tinha seus problemas, sim, mas o professor exercia e tinha como exercer a sua autoridade em sala de aula. Estudei na cartilha Caminho Suave. Naquele tempo nem se falava ideologia de gênero. Pelo amor de Deus. Nada contra quem é feliz com seu parceiro aí, semelhante, vai ser feliz. Quem sabe amanhã eu seja também, não sei. É problema ou solução para mim. Então, o currículo escolar realmente não dá para continuar esse que está aí. As últimas provas do PISA, que são feitas em teste, em 3 anos, 70% da garotada nossa, que não são nossos filhos, são os filhos dos mais pobres, que a gente bota, como eu botei meus filhos em escolas particulares, tendo em vista a falência da escola pública, 70% não sabe uma regra de 3 simples, quem dirá uma regra de 3 composta. O mesmo percentual também não consegue ali interpretar um texto adequadamente. Então, isso vem da base. Quem tem uma base dessa, não adianta inventar cota lá na ponta, se bem que eu já adianto que eu sou contra cotas. Somos iguais. Tenho dito, não é filho, não é justo. E tem muitos afrodescendentes, eu acho que a maioria concorda com essa ideia. Somos iguais, somos competentes. Cada um tem que chegar lá pelo seu mérito.
Não podemos ser um país onde alguns acham que botar um papel na parede escrito diploma resolveu o problema dele. Não é por aí. Então, lá embaixo, na base, valorizando o professor dessa maneira, tem como buscar soluções. Quando fala em valorizar, o pessoal fala muito em recurso. Quem falar que vai dizer que vamos implementar o sistema integral, pergunta para o prefeito na ponta da linha se ele pode aumentar o salário dos professores ou contratar mais. Acredito que a maioria das prefeituras no Brasil estão quebradas. E eu entendo, me desculpa, posso estar equivocado, essa ideia que nasceu aqui na esquerda, a intenção é doutrinar os nossos filhos a partir de 4 anos de idade nas escolas. Então, a gente só pode dizer que temos que botar lá no Ministério da Educação, até usei uma figura de linguagem outro dia, a imprensa bateu em mim, né? Eu falei, tem que entrar lá com lança-chamas, vai queimar o Paulo Freire. Vai falar que eu queria incinerar, cremar o Paulo Freire, tá certo? É a ideologia dele, é a minha maneira de falar. Fiquei 17 anos no Exército, sou de família humilde, tá ok? Mas isso não deu certo. O PISA está provando que não deu certo. Não deu certo. Quanto ao Senai, a resposta é bastante simples. Quero sugestões. Estou pronto aqui para acolher sugestões. Não quero falar aquilo que não domino. Com grande propriedade, poderia falar genericamente, mas não quero cometer esse lapso. E a melhor resposta, às vezes, uma pergunta, seja ela simples ou complexa, é dizer, não sei, me oriente, me ajude. Você está ajudando o Brasil. Aqui não é o local, e não é essa a intenção do colega que fez a pergunta, de botar em xeque. Eu não tenho competência para isso ou para aquilo. Quem tem competência para tudo? Até dentro de casa temos que socorrer da nossa esposa, nossos filhos, para administrar uma casa. Quem dirá um país com esse tamanho, continental, do tamanho que está aí? Então, a questão de Senai, etc., Sistema S, estamos abertos. Né? Já tem uma proposta elaborada um pouquinho nesse sentido, mas não faremos nada da nossa cabeça. Os senhores na ponta da linha que são os nossos patrões, e não nós de vocês. Agradecemos a resposta do candidato Jair Bolsonaro. Passaremos à segunda pergunta. Convido o senhor Gilberto Porcelo Petri, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Bom dia a todos, especialmente ao nosso candidato que está se apresentando, o presidente Robson. Deputado, esse discurso que o senhor faz, ele tem uma abrangência simples. O senhor faz um discurso simples. O senhor diz coisas que as pessoas ou gostam de ouvir ou não gostam de ouvir. As pesquisas que tem tido até agora mostram que o senhor tem agradado grande parte do eleitorado. Só que em o senhor se elegendo presidente da República, o senhor não vai governar mais com o povo, e sim com os representantes do povo, dos quais o senhor é um deles no parlamento hoje. Isso faz com que nessa nossa democracia nós temos 35 partidos políticos inscritos no Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos mais 35 esperando o registro. E nós temos 26 no Congresso. Significa que para o senhor governar, o senhor tem que fazer uma ampla coligação, como hoje é feito. Isso também significa que o senhor tem que fazer concessões para conseguir isso, e o senhor é um homem de personalidade forte. Como é que o senhor vê, o que o senhor vai fazer para governar, se eleito for, em termos dessas coligações partidárias? Como é que o senhor vê isso em termos de cessão de cargos, ou até a gente diria no nosso linguajar comum, esse loteamento de cargos e loteamento de ministérios? Como é que o senhor vai conseguir estabilidade perante essa forma democrática que nós temos para isso aí? Eu apreciaria ouvir as suas considerações sobre esse tema. Obrigado. O senhor deve ser um pouquinho mais velho do que eu. Com certeza. A certeza é uma.
a continuar nessa forma de governar, todos nós aqui vamos passar pelo que passa a Venezuela e seremos todos iguais na miséria. É essa. Nós temos que ter uma alternativa. Onde eu fui buscar essa alternativa? Tem alguns parlamentares presentes aqui, o Major Olímpio, o meu filho, o Marcelo Álvaro de Minas, que estão nessa, o delegado Edemoro, que estão com esse propósito. Batemos 110 parlamentares, vamos dizer que estão todos fechados conosco, mas discretamente trabalham, e se participar de reuniões é porque tem interesse. Nós governamos o Brasil partindo dessa base, que tem tudo para crescer, com toda certeza. Não consegui falar com todos. Tem 3 ou 4 partidos que é impossível conversar, aí sim, aí eu vou ter que dar uma radical. Não vou conversar com os 3, 4 partidos, porque eu não quero botar um busto do Che Guevara no Prato do Planalto. Aqui, não dá. Então, o grande problema nosso, e os parlamentares sabem disso, e todo mundo está no mesmo bolo, no mesmo balaio, a nossa classe é uma das mais odiadas do Brasil. Não pense que um deputado, um senador, chefe de família, ou pelo menos a grande parte, está feliz com o que está acontecendo. Tem gente boa dentro do parlamento. E a ideia dessa negociação é individual. Se eu conseguir, por exemplo, vencer os problemas ambientais, indigenistas, e buscar uma forma de dar energia para a Roraima, mas será que esses, não digo os 8, mas 6 ou 7 deputados não vão nos apoiar? Se nós aqui, por exemplo, entre outras medidas, tipificar ações do MST como terrorismo, será que a bancada ruralista não vai estar conosco? Se nós conseguirmos, com quem conhece do assunto, desregulamentar, desburocratizar muita coisa, será que o pessoal que tem o apoio ou simpatia dos senhores não vão nos dar esse apoio também? Se nós acabarmos com a ideologia de gênero, buscar resgatar os valores familiares, nós não vamos ter simpatia dos evangélicos que fazem um bom trabalho enquanto parlamentar dentro da Câmara? Será que se nós conseguimos mudar alguns artigos no Código Penal, não o Código todo, que daí é a senha para não resolver nada. Quem quer resolver tudo não resolve nada. Mudar alguns artigos, aprovar o excludente de ilicitude, não só para o agente da segurança, policiais civis e militares, mas como para nós, eles em operação, nós em defesa da vida e da propriedade, nós não vamos ter mais paz, não vamos ter simpatia com o parlamento e com o presidente que age dessa maneira. Se nós jogarmos pesado na questão da violência, vamos ter turismo no Brasil. Alguém quer passar uma semana em Copacabana aqui? A não ser com segurança e carro blindado. Vamos mudar essas coisas, se a gente redirecionar a importante política de direitos humanos, nós não vamos ganhar a simpatia da população. São coisas que não têm custo. Eu não estou falando que vou construir uma ponte de Pernambuco a Ilha de Marajó, não estou falando isso. Ou Fernando Noronha, não estou inventando nada. Será que agindo dessa maneira a gente não vai ter o apoio do parlamento? No período militar, o deputado era a gente. Tinha os grandes oradores, hoje nós temos os grandes negociadores. Eu vejo, me permita falar aqui, nunca vi pessoalmente, que apertei a mão dele, eu vejo um Léo Pinheiro na minha frente, na televisão. Aquele senhor de idade, cabisbaixo, para lá, para cá, PF, preso. Eu fico pensando, nunca vi na minha vida. Ele qual o perfil dos empresários perante a classe política? Os senhores dependem da classe política, em muita coisa. Tem um empresário honesto, tem aquele que é mau caráter, tem, no meio militar tem, porque no meio do senhor não vai ter. E tem o chantageado. Será que o Léo Pinheiro é um chantageado? Será que na delação do Léo Pinheiro, ele citou alguns nomes que para a República não poderia ter falado, ou para tal poder não poderia falar aquilo e anularam, ou estão atrasando a delação dele? Será que nós tivemos uma Polícia Federal que realmente cumpra o seu trabalho melhor do que está cumprindo ainda? Que vai proteger os senhores de péssimos políticos? A gente vai ganhar a simpatia de todo mundo? Isso é custo zero. O Brasil ganha com isso. Então, são essas ideias
Parece simples, mas às vezes, apesar do senhor um pouquinho mais velho do que eu, né? Às vezes, o grande amor está do teu lado. Como na Câmara, eu me casei há 10 anos, uma funcionária comissionada do lado do meu gabinete. E ela falou para mim, estou 2 anos trabalhando aqui, mas nunca te vi. Estava solteiro, de repente, vi, me apaixonei e casei. E a surpresa, ela estava há 2 anos do meu lado. Talvez, sem querer ser simplista, né? Mas muitas questões, nós temos que buscar solução dessa forma. E uma certeza, por favor, sou humilde, temente a Deus. Os senhores podem errar comigo, com os outros já erraram. Muito obrigado, candidato Jair Bolsonaro, pela sua resposta. Lembrando que o tempo deve ser respeitado para as respostas. Projetar 3 perguntas, e A, B e C, e a plateia vai escolher... Chegaremos agora à terceira pergunta, que é a pergunta da audiência, da plateia. Teremos 3 opções para que as senhoras e senhores possam escolher. A pergunta de número 3, opção A. O Brasil gasta 13% do PIB com previdência, mas possui apenas cerca de 9% da sua população com mais de 65 anos. Somos um país jovem com nível de gasto de países com população bem mais velha. Como exemplo, Portugal também gasta 13% com a previdência, mas possui quase 20% da população acima de 65 anos. Qual a sua posição com relação à situação da Previdência? É preciso fazer uma reforma? Se sim, quais seriam as diretrizes do seu governo? Opção B. Qual a sua visão sobre a inserção internacional do Brasil? Quais as prioridades? Que acordos comerciais devem perseguir? É favorável a entrada do Brasil na OECD? E opção C. A elevação da produtividade e da inovação são temas centrais para o Brasil. Qual o seu diagnóstico e agenda? 30 segundos para as senhoras e senhores escolherem opção A, B ou C. Atenção, já teremos a opção escolhida pela plateia, opção A. Repetindo a pergunta, senhor candidato Jair Bolsonaro. O Brasil gasta 13% do PIB com previdência, mas possui apenas cerca de 9% da sua população com mais de 65 anos. Somos um país jovem com nível de gasto de países com população bem mais velha. Como exemplo, Portugal também gasta 13% com previdência, mas possui quase 20% da população acima dos 65 anos. Qual a sua posição com relação à situação da Previdência? É preciso fazer uma reforma? Se sim, quais seriam as diretrizes do seu governo? 5 minutos para a resposta. Bem, quando chegou a resposta do senhor Henrique Meirelles, que é do governo Temer, eu estava no Piauí. Daí tinha um Atlas do IBGE do meu lado, eu puxei, qual a expectativa de vida no Piauí? 69 anos. Quando ele bota 65 na proposta, mesmo sendo escalonada, ela assusta. E eu falei, não vai ser aprovado. Se porventura for posta em votação, vai acontecer o pior. A esquerda vai tirar um proveito político enorme em cima disso. Como eu disse há pouco, eu quase perdi meu mandato em 2002, quando eu votei favorável à reforma trabalhista, porque a conotação que a esquerda dá é diferente, eles vão crescer, e daí acabou, com todo respeito, né, qualquer esperança de mudarmos o Brasil pelas vias democráticas, que tem que ser. E daí, nós temos aí as duas previdências. Qual é a mais onerosa? É a pública,
que eu pensei comigo? Procurei um líder do governo, conversei com ele não gostou da ideia. Vou procurar de novo agora, já que essa reforma da Previdência, né, talvez seja votada depois das eleições. E eu acho difícil ser aprovado, mesmo com os cortes feitos lá, mesmo mostrando que o avião vai bater na montanha. Bem, o que eu gostaria que fosse feito esse ano? Vamos lá, setor público, vamos ser generalista. Um homem, para se aposentar no serviço público, tem que ter 60 de idade e 35 de contribuição. Se o governo botar agora 61 e 36, e para a mulher botar 56 e 31, é um respiro. Quem assumir daqui 6 meses, pode, quem sabe, botar 62 e 57. Tem reflexo imediato. É o remendo novo em calça velha. Se quiser resolver de uma vez só, não vai dar. Daí vai ver, onde é que estão as fábricas de Marajás? Eu vou falar pela minha experiência de vereador no Rio de Janeiro, de 89 a 90. Olha só, de 89 a 90. Lá atrás, 30 anos praticamente. Lá um servidor da Câmara Municipal, ele está lá concursado, ganha 10 mil reais. De repente, ele pega um cargo de comissão, ou de um vereador, ou da mesa diretora, seja de quem for, de 10 mil. Dali 8 anos, ele incorpora, passou para 20. Ficou mais 8 anos, incorporou, passou para 30. Um passe de mágica, depois de 20 anos de serviço, ele não ganha mais aquela comissão de ninguém. Aquela comissão vai para o terceiro, para poder incorporar. O que o senhor Eduardo Paes, que deixou a prefeitura em dezembro de 2016, fez? Esse mesmo direito para servidores do Legislativo, ele estendeu para o pessoal do Executivo. E que eu tenho falado? Isso acontece em infinidades de estados, de municípios no Brasil. Vamos acabar com as incorporações. É um primeiro passo? É um primeiro passo. Vamos dar um primeiro passo. A questão do teto é outra história. Defina-se o teto. Tem gente que argumenta com razão. Eu sou desembargador aposentado, eu sou um general da reserva, já está ganhando aí 18 mil por mês, vamos supor. O desembargador está ganhando 33. Eu vou ser deputado, vou entrar no abaixo teto, não vou ganhar nada. Acerta uma questão, quem tem uma aposentadoria, dá um extrateto, se for o caso, ou vai para o pau, não tem nada para ninguém. Eu não posso decidir certas coisas, eu tenho que dar diretriz, vai ser essa. Vamos aprovar isso daí, vamos dar o exemplo. Questão do auxílio moradia, que eu fui massacrado pela mídia, apesar de eu estar garantido na legislação, porque eu não ocupo apartamento, agora ocupo, agora estou ocupando apartamento. O gasto vai ter sido muito maior do que quando eu recebi o auxílio moradia, que eu tinha outra casa aqui em Brasília, tinha a minha no Rio. Vamos botar um ponto final ou não vai dar o ponto final? Qual seria o extra do extrateto para essas carreiras típicas de Estado? Mas nós temos que, mais importante do que de economizar, a economia não é tão, é grande, mas não é tão grande assim, é demonstrar que você está realmente governando ou quer fazer algo pelo exemplo. Acho que é essa a maneira. E a Previdência, se quiserem fazer de maneira diferente, vamos lá na pancada, até ter conversado com muita gente do sistema financeiro, no primeiro momento não concordava comigo, depois alguns passaram a concordar. Temos um filtro pela frente. Não é o que eu quero. Se for o que eu quero, eu acho que fica, né? O que cada um de vocês quiser, vai desagradar a grande maioria. Parte por aí, no meu entender, parece que é simples, mas devagar a gente chega lá. De uma vez só, o remendo novo vai rasgar a calça toda. Muito obrigado. Tem 5 minutos. Deputado, o senhor tem 5 minutos para suas considerações finais. Pô, já estava indo embora. Não acabou ainda não? Senhores e senhoras, obrigado pela oportunidade. Se essa for a vontade de Deus, vamos cumprir essa missão juntos. Não quero aventura. Não tenho obsessão pelo poder. Imagine qualquer um dos senhores sentar-se naquela cadeira presidencial, encarar o Congresso, encarar agências reguladoras, encarar outros poderes,
essa infinidade de problemas que temos pela frente, mas nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar. Onde eu cheguei, me desculpe, praticamente sozinho, é um efeito quase que hercúleo. Nós podemos chegar lá, sem querer plagiar Reagan, Margaret Thatcher ou outros. Os senhores têm que botar na cabeça que quem é o patrão são os senhores, pô. Eu vi há pouco tempo lá, de várias reuniões que eu fiz com o pessoal de transporte de carga no Brasil, foram conversar com o vice-governador no Rio, eu falei para eles, pô, você está com uma posição aqui submissa, tem que exigir, fazer valer a vontade dos senhores, que é o que realmente move o destino do nosso Brasil. Quem cria emprego não é o governo, são os senhores. O governo cria emprego quando abre concurso ou cria cargo em comissão. É bom pra caramba. Quem não quer empregar um montão de parente lá é amigo, né? Eu não quero, deixa claro isso aí. Certo? Mas como regra, os senhores são a locomotiva do nosso Brasil. Que vontade que eu tenho de ir com algum dos senhores em Miracatu, por exemplo, Vado Ribeira, conhecer as montanhas de grafite que temos lá, que está sendo demarcado como terra indígena. Vontade de ir em Catalão, ver que estamos entregando aqui a nossa mina de nióbio para o chinês. Eu não aceitaria entregar para ninguém. Vontade de ir lá visitar as fazendas invadidas em Mato Grosso do Sul, agora é MST e índio também, mostrar os nossos problemas, que é de todos nós, para buscarmos soluções para eles. Tem soluções que não são fáceis, que envolvem a vida de terceiros, mas, se é para garantir a nossa vida, que vá dos outros. Querem combater a violência como? Com essa politicalha de desencarceramento, de todo mundo ser apiedado, encarcerado, de direitos humanos da forma como estão sendo feitas, de audiência de custódia, de achar que deve ter segunda chance, grande parte sim, outras não. Nós temos um mundo pela frente, ninguém tem o que nós temos aqui, terras agricultáveis, biodiversidade. Há pouco tempo atrás tinha um embaixador do Japão na Câmara e eu falei, se eu chegar lá, vamos fazer acordo para os senhores aqui pesquisar a biodiversidade na Amazônia. O olho do japonês ficou redondo. A mesma coisa Israel, e pode ser outros países. Eu falo Israel, falo de judeu, de árabe, tem gente do mundo todo, né, que quer colaborar conosco. Como é que pode chover, a precipitação pluviométrica ser menor em Israel do que no interior, do que do semiárido do Júlia Lemos, lá da Paraíba, e no interior da Paraíba o pessoal tem necessidade? Eu queria falar aqui, mas vou abusar, até se mandar parar. Passar fome nesse Brasil, como, meu Deus do céu? Por que para fazer uma PCH, pequena central hidrelétrica, que gera energia para aquela região ali, aquela micro-região, e pode servir para criar peixe, o IBAMA leva 10 anos para conceder uma licença? Que eu sei como funciona. Eu sei como funciona esse negócio. Aqui é 2 meses de licença e acabou. Vai criar peixe lá. Cada hectare de lâmina d'água dá de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. Que país é esse para passar fome? Não passa fome esse país. Tem que quebrar esses monopólios. Porto de Santos, na mão de quem que está? Só de uma taxa chamada de desassoreamento, se arrecada 2,5 bi por ano. Onde vai essa grana e quase nada tirar de areia de lá? Está na mão de qual partido? O senhor sabe que partido está? Vamos quebrar esse negócio, pô. Arrebentar com isso aí. Dá para fazer as coisas, dá para resolver, dá para termos soluções. Andando pelo Brasil, a gente vê locais maravilhosos que tem tudo para ali ser algo onde se gere riqueza, e é exatamente o contrário que acontece. Os senhores têm que parar de ser a grande mídia especial, parte da população tem que parar de olhar os senhores como bandidos. Ser patrão no Brasil é ser bandido. Ser produtor rural é latifundiário.
Acreditem, se tivesse na internet, vou estar com o delegado Éder Mauro em Paraopebas, quinta e sexta-feira, e também em Marabá, se não me engano. Deputado. Tá, encerrando. Os senhores vão ver o atendimento que eu vou ter das comunidades indígenas locais e dos quilombolas. Os quilombolas querem uma nova lei áurea. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigado pela oportunidade. Fique com Deus. O prazer é nosso. Agradecemos a presença e a participação de todos nas atividades desta manhã do Diálogo da Indústria com os candidatos à presidência da República. Solicitamos a todos que retornem impreterivelmente às 13 horas, para que possamos prosseguir com os próximos pré-candidatos. Informamos ainda que o evento dispõe de 2 espaços distintos para o almoço.